Fala galera do Movecast, tudo bem com vocês? No episódio de hoje eu vou conversar com o Fernando Paiva. Ele é diretor editorial da Mobile Time. Messi, prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Aqui eu tô com uma pressão a mais hoje, hein? Porque primeira vez que eu bato um papo aí com um jornalista, né? Uma pessoa que tem muito conhecimento aí na estruturação e difusão, né? De comunicação, que acho que, de certa forma, um pouquinho o que a gente acabou fazendo aqui, né? Para mim também é diferente, porque eu estou no outro lado agora, estou sendo entrevistado em vez de entrevistar, então também é uma experiência nova para mim. São as adaptações aí que a gente... e novos aprendizados. Exatamente. Eu pesquisei, não conhecia ainda, né, a sua jornada, pesquisei brevemente, até para poder a gente ter uma estruturação e a conversa aqui. Eu achei muito interessante a questão de, há muito tempo você vem montando essa estruturação, essa reputação dentro do mundo tecnologia, telecom, transformações corporativas, né, transformação digital bastante. Como que começou essa jornada, né? Como que você acabou se especializando nessa temática dentro do jornalismo? Essa história é longa, temos tempo? Vamos lá, vou tentar ser breve. Eu me formei em jornalismo em 99, tá? E na época eu estava fazendo estágio numa revista de ciências, de divulgação científica, chamada Ciência Hoje. É a revista da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A redação ficava dentro da UFRJ, que era a faculdade que eu fiz. Eu acho que isso já me ajudou um pouco, porque eu comecei a ter contato com temas muito técnicos e muito diferentes um do outro. Eu podia estar fazendo uma matéria entrevistando um cara de física quântica num dia, no outro dia um paleontólogo falando de dinossauros, no outro dia um sociólogo, enfim. É uma revista que publica artigos científicos, mas passando sempre por uma revisão de um jornalista para deixar uma linguagem acessível para A ideia era assim, que alguém que tivesse completado o segundo grau conseguisse entender o artigo de um cientista. Tá? Só que a ciência hoje, assim, naquela época, é uma estrutura muito pequena, não tinha muito como crescer ali dentro. E aí eu optei por sair, mandei currículo para alguns jornais, queria ter uma experiência de jornal também. E aí fui para o Jornal Diário de Economia do Rio de Janeiro, que era o Jornal do Comércio. Na época era o jornal mais longevo do Brasil, com circulação contínua. Ele existia desde a época do Império, ou depois ele acabou, ele não existe mais. Mas naquela época, enfim, era ainda um jornal com muita história, né? E ali eu comecei a aprender sobre economia. Então comecei a juntar. Já tinha um pouquinho de uma formação de jornalismo especializado em ciência, e comecei a ter uma formação também de economia. Na prática, de jornalismo econômico. Então, o Jornal do Comércio me deu uma base muito legal de economia. Agora, ele era um jornal que tinha essa tradição de pegar recém-formados, que era o meu caso. Eu tinha acabado de me formar. Eu tinha 6 meses formado quando fui para o Jornal do Comércio. E não sabia nada de economia. Eu nem sequer li a seção de economia na faculdade. Como que foi para você? Né? A sua especialização era jornalismo. Como foi para você falar assim, legal, sei jornalismo, mas estou me deparando com matemática que, como você está dizendo, né, não era sequer meu hábito. Esse choque aí, como que foi essa adaptação? Cara, foi difícil no começo. Quando eu fui fazer jornalismo, o que eu tinha vontade de escrever sobre era cultura, arte, talvez política, sabe? Mas economia... Eu sempre gostei muito de ler o jornal desde pequeno, e por isso quis ser jornalista. Mas, por exemplo, a seção de economia eu não lia. Não era do meu interesse. Eu lia política, lia cultura, lia esporte. Eu gosto muito de consumir esporte, mas não pensava em ser jornalista esportivo, não. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu gostava mais de escrever sobre arte. Cara, tive que encarar. Foi uma oportunidade num jornal diário e era muito difícil no começo lá no Jornal do Comércio para mim. Pois é, então, como eu estava falando, eles têm essa tradição, eles pegavam recém-formados, pagavam um pouco, mas você aprendia na marra, na prática. Absurdo, vai lá. Claro, tinha os editores te apoiando, os jornalistas mais experientes também lá na redação te apoiando. Só que no Jornal do Comércio tinha uma dificuldade que era a seguinte: eles não tinham setoristas. O que é um setorista? É o jornalista especializado num assunto específico. E não estou falando só de economia, porque dentro de economia você tem os setoristas de cada assunto. Ainda tem mais detalhes, entendi. Então, sei lá, o valor econômico, ela tem um setorista de energia, tem um setorista de telecom, tem um setorista do mercado financeiro, que cobre bolsa de valores, índice de inflação, não sei o quê. Então, dentro de economia você tem vários setoristas. E isso no valor, na Gazeta Mercantil, que também não existe mais, mas naquela época tinha.
E o Jornal do Comércio não tinha setorista. Eu trabalhava no primeiro caderno do Jornal do Comércio e eu eu cobria de tudo. Isso era extremamente estressante. Então, eu podia estar um dia numa coletiva de imprensa da Petrobras para cobrir o lançamento da nova plataforma P34, não sei o quê. No dia seguinte, na Embratel, cobrindo o lançamento do satélite. No outro dia, na FGV, índice de inflação. No outro dia, Bradesco Seguros. Cara, e são mundos completamente diferentes. Devia ter um esforço mental e uma necessidade de adaptação muito grande, né? Absurdo. Você não, em tese, me pareceu sempre fora da zona de conforto, né? O tempo inteiro. E não tinha Google pra gente na redação. Os nossos... isso era 2000, já existia o Google, mas a gente, na redação, era um computador com tela monocromática que não acessava a internet, era só um processador de texto e um comunicador interno de mensagem, de intranet. Uma mensageria intranet e processador de texto. Só. Redes locais, tá? né? A internet tinha um computador que acessava a internet, ficava junto com o pessoal da arte, um computador que acessava a internet, que a gente podia usar de vez em quando, mas fazia fila, a gente não dava para usar. E aí, então, eu chegava na redação de manhã, e aí tinha um pauteiro lá que definia as pautas, e eu sempre pegava alguma pauta de manhã. E era essa surpresa, hoje vai para Petrobras, amanhã vai não sei onde. Aí eu pegava os jornais do dia que ficavam lá à disposição, o Globo, o Valor, a Gazeta, e procurava o que tinha de informação sobre aquele assunto que eu ia cobrir dali a 1 hora. Isso que eu fiz aqui com você um pouco antes da gente começar a gravar, de pesquisar um assunto no celular rapidinho, eu não tinha nem smartphone, eu tinha um celular 2G. Enfim, então era muito estressante. Só que nessa jornada, eu comecei a cobrir um pouquinho de telecom também, começaram a aparecer algumas pautas de telecom, e eu gostei, eu comecei a propor matérias mais aprofundadas. A gente tinha, assim, de segunda a sexta, matérias do dia, o que está acontecendo. Mas ao longo da semana, a gente tinha a oportunidade de fazer uma matéria especial para ser publicada no domingo, que era uma edição maior. E eu comecei a ter ideias de matérias relacionadas à telecom. Começou a surgir um interesse. Era a época que estava tendo a abertura do mercado, não era? Mais ou menos já tinha acontecido já tinha acontecido a venda do sistema Telebrás, que foi em 97, 98. Então já tinha sido privatizado. A privatização do setor de telecom já tinha acontecido. Você estava naquele momento com operadoras móveis banda A e banda B. Chegando. Então, eram 2 operadoras por estado. Mas era muito fragmentado, porque foi assim que foi leiloado por estado. Sim. Então, você tinha no Rio, você tinha a Telefônica Celular e a ATL. Era banda A e banda B. Depois viraram Vivo e Claro. Em São Paulo, era BCP e... não lembro mais. BCP, acho que era... Telesp Celular. Telesp Celular e BCP. Isso. Só que era só na capital. Aí no interior era BES e uma outra. Agora, depois eu vou lembrar, tá? Enfim. Isso, a galera toda foi se fundindo ao longo do tempo. Mas, enfim, era um mercado... O telefone celular estava começando, era o 2G ainda, estava começando o 2G, a digitalização das redes. Esse era o mercado. Enfim, eu quase pensei em abandonar jornalismo por conta desse estresse. De, cara, eu estava me saindo bem, ninguém estava reclamando do meu trabalho, mas eu estava ficando estressado. E até que chegou... Eu estava há 10 meses no Jornal do Comércio, aí teve uma viagem de imprensa, né? As empresas costumam convidar a imprensa para lançamentos, coisas assim, às vezes em outro lugar. Era o lançamento de um satélite da Embratel na Guiana Francesa. A Guiana Francesa fica ali na altura da linha do Equador, que é onde é a melhor posição para você botar lançador de foguete, porque está mais perto você gasta menos combustível para superar lá a superfície e entrar em órbita, né? Então, aqui na América do Sul, tem um lançamento, uma estação de lançamento na Guiana Francesa, de uma empresa francesa. A Embratel foi lançar o satélite lá, me convidou outros jornalistas, a gente foi lá assistir. E estava um jornalista de uma revista especializada em telecom, que é a Teletime. Esse cara me viu lá, ficou meu amigo, conversamos. E uns meses depois, ele resolveu pedir demissão da Teletime, que ele tinha outros planos pessoais, e ele me indicou para o lugar dele. Que legal, hein? E, cara, quando veio o convite, eu não pensei 2 vezes, porque era tudo que eu queria, era escrever sobre um assunto só. Ainda mais um assunto que eu estava curtindo um pouco mais, que era telecom e tecnologia. E, cara, poder construir fontes... Os pontinhos se conectaram aí numa viagem, de certa forma, aleatória, assim. Surge uma... Isso foi um networking absurdamente aí, falando, foi um networking puro ali. Essas viagens servem para isso também. Servem para isso, pessoas. Às vezes o pessoal não dá tanto valor nesses momentos. A gente fica muito preocupado no dia a dia, né?
esses cenários geralmente podem acabar abrindo portas que a gente jamais Olha, imaginava, né? uma coisa que eu acho que é curioso. Um dia eu ainda vou perguntar para ele, para esse meu. A gente quase não se fala mais, a vida nos distanciou, ele tem outros projetos, mas de vez em quando a gente se cruza, dá uma vez a cada 4 ou 5 anos eu encontro com ele. Um dia eu vou perguntar. Eu acho que o que marcou ele. A gente conversou um pouco, mas tinha vários outros jornalistas, ele não ficou assim super amigo na viagem. Mas eu lembro dele ter ficado impressionado que eu era o único do grupo que falava francês. E aí tinha umas coisas que tinha que resolver no hotel, e eu fui lá e resolvi falar francês. Eu estudei francês na escola. Só que o francês nunca me ajudou pra nada. Acho que foi a única vez que o francês... Assim, nunca usei francês profissionalmente, nem nada. Quer dizer, já fiz viagem a trabalho pra França, que eu usei, tudo bem, beleza. Mas assim, entrevistar em francês... Não era intensivo, não era... meu francês não é tão bom assim que eu possa entrevistar uma pessoa em francês. Ainda mais hoje em dia, tá super enferrujado. Mas na época eu conseguia me virar, fazer essas coisas básicas. Eu lembro dele ficar impressionado. E eu acho que isso... Tinha vários outros jornalistas. O cara... Eu fui o indicado pra... Curioso você comentar, eu acho que ele ficou marcado nisso. Às vezes, quando você tá numa multidão, algo diferencial que talvez você nem dá tanto valor. Exatamente. É o que vai fazer a sua diferença na multidão. Se lembrar, né? de mim, esse diferencial. Tipo, exatamente. pode ser por qualquer coisa. Você é muito alto, ou tem uma voz bonita, ou X, ou nossa, ele falava um francês que não era o... Acho que me ajudou. É curioso porque às vezes a gente tem algumas habilidades que a gente nunca sabe aí quando vai usar, mas não virou uma arma num momento de diferenciação competitiva. Eu nem imaginava, E aí, bom, eu aceitei o convite, virei jornalista da Teletime, era tipo correspondente da Teletime no Rio de Janeiro, porque a revista ficava em São Paulo, a redação era em São Paulo e tal. E o que eu achei que foi muito bom, e que era o que eu queria mesmo, a partir do momento que você escreve sobre um assunto só, como jornalista, você vai desenvolvendo fontes. Porque você vai escrevendo de novo sobre aquele assunto. Dentro do Telecom tem vários assuntos, mas eu posso um dia fazer uma matéria, sei lá, sobre fibra ótica, aí já conheço umas fontes, aí daqui a um mês tem uma outra ideia de fibra ótica, aconteceu outro assunto, eu já sei quem procurar, coisa que eu não tinha como construir quando cada dia estava falando de um setor completamente diferente. Diferentes. Então comecei a construir fontes, tem um lance de você começar a ser reconhecido como um cara, como um setorista, agora sim eu tinha virado um setorista de telecom. E assim foi. Comecei na Teletime, depois em 2011 a gente fundou o Mobile Time dentro do mesmo grupo editorial, como uma espécie de spin-off da Teletime, um desdobramento. Olhando no LinkedIn eu tive uma impressão que algo tinha acontecido. Aí porque foram quase 18 anos e depois agora já tem quase 15, né? Então, exatamente. O Mobile Time foi fundado em 2011 e a partir de uma ideia minha, eu propus isso pro dono do grupo editorial. E aí eu era repórter da Teletime, virei editor do Mobile Time, comecei a tocar o projeto. E depois, em 2016, na virada de 2016 para 2017, esse grupo editorial que era dono da Teletime, do Mobile Time, e tinha mais 2 veículos, TI Inside e Tela Viva. Caramba, super conhecido. É um grupo chamado Converge Comunicações. Eles fecharam as portas, enfim, por várias razões. O dono, enfim, já estava um pouco cansado da operação. Perdeu um contrato grande, que era de uma feira que ele fazia, a feira da BTA. Ele fez as contas, achou que era melhor fechar, mas ele pegou as marcas e ele doou para os editores. Então, cada editor passou a ser dono do seu veículo. Então, a partir de janeiro de 2017, eu ganhei a função também de dono do Mobile Time. Passei a gerir a empresa, coisa que até então eu não mexia com os números. Pintou uma necessidade... Porque é um game totalmente diferente, né? Você passou a ser um empresário, vamos dizer assim. Eu passei a cumprir essa função também. Eu não deixei de escrever, não deixei de editar, que é o que eu gosto, que é o que eu amo. Continuo até hoje fazendo matéria todo dia e lendo praticamente todas as matérias todo dia. Tem uma equipe hoje de jornalistas me ajudando, né? Não sou só eu produzindo conteúdo, porque eu preciso também de tempo para gerir a empresa. Mas eu tive que aprender na marra. E, na verdade, você estava falando... A gente estava conversando antes aqui sobre formação, educação. Eu nunca fiz nenhum curso de administração de empresas, nada, mas eu aprendi muito com as próprias entrevistas que eu fiz, porque eu passei ali... Estou há 25 anos entrevistando executivos, empreendedores... não faço a menor ideia de quantas pessoas eu já entrevistei. Sei lá, centenas, talvez milhares, não sei.
Mas muitos com essa jornada de criando startup, não sei o que, empreendendo. Então, as dores que esses caras sentem... O tempo inteiro você foi tendo o tempo inteiro eu tô ouvindo. E quando chegou a minha vez de gerir uma empresa, eu já tinha algum conhecimento com base nesses 20 anos de já tinha umas entrevistas. Conexões feitas aí. Sim, assim. E modéstia à parte está dando certo. A empresa hoje cresceu. Quando eu herdei, era eu sozinho no Mobile Time. Porque ao longo dos primeiros anos do Mobile Time, ficava oscilando entre eu sozinho ou eu com um repórter. Sempre que tinha uma crise que precisava demitir alguém, o primeiro que sofria era o caçula, que era o Mobile Time. O Mobile Time vai ter que cortar o repórter. Ficava só eu sozinho um mês. Daqui a pouco contrata de novo. Quando aconteceu essa mudança de chave, estava eu sozinho. Hoje somos 6 jornalistas, eu mais 5. A gente abriu recentemente, faz um ano, o Mobile Time Latinoamérica, com jornalistas na Colômbia e no México. A empresa fatura 4 vezes mais do que faturava quando eu herdei, então posso dizer que está dando certo. Eu vi brevemente algumas postagens, me chamou a atenção, né, do Latinoamérica, e me parece que o propósito e a estratégia que você vem desenhando aí, ela tá porque a forma de escrita e a importância, acho, das temáticas, que, querendo ou não, o telecom toca a vida do cidadão daquela região, né? Você tem a empresa tal comprou não sei o quê, tal coisa aconteceu. É uma indústria que contrata muita gente e também impacta muita gente. Sim, sem dúvida. Né, vamos dizer assim, se a gente tem um apagão é engraçado, né? É espanhol, Latinoamérica. Nem sei o que é isso, na verdade. Eu vou até continuar. Vai que dá um apagão aí. O da energia é super complicado, mas o da telecom é também extremamente complicado, né? Sim. Como que você vê esse momento telecom, vamos dizer aqui, né, Brasil e mundial? Qual que é? A gente está numa era... Vou fazer uma pergunta um pouco mais ampla. A gente está numa era que, querendo ou não, a gente tem, pelo menos como cidadão, né? Você tem uma percepção daquelas vantagens da globalização, né? Você tem... As coisas são mais rápidas, né? Uhum. Tendem a ser mais rápidas. Uhum. No mercado de telecom, na indústria telecom como geral, essa velocidade, essa prontidão do novo para se colocar como disponível também acelerou bastante. Qual que é a sua percepção entre o mundo versus o Brasil nessa questão da indústria? Tá, vou focar mais porque quando fala telecom, tem várias áreas diferentes, tecnologias diferentes, né? Okay. Você tem telecom, sabe, telecom fixa, né? Porque era por fio de cobre, agora é fibra ótica. Tem telefonia móvel, que é telefonia celular, né? Torres, tem satélite. Eu sou especializado em mobile, né? Já escrevi muita matéria de fibra ótica no passado, quando eu era da Teletime, né? Mas hoje, já há 15 anos que eu escrevo basicamente sobre mobile. Tento fazer esse recorte também dentro do nosso noticiário. Então, vou focar minha resposta em mobile. O Brasil tem hoje... O Brasil foi pioneiro ao leiloar o 5G e botar uma rede com um padrão, na época, mais avançado que havia de 5G, tá? Que era o 5G Standalone, que permite uma série de funcionalidades a mais... do que numa rede 5G non-standalone, como o mercado chama. Então, tem muitos países desenvolvidos que estão ainda com uma rede um pouco mais atrasada que a brasileira. Então, em termos tecnológicos, a rede brasileira de 5G, por exemplo, está mais avançada que a média. Tá? Aí na infraestrutura, você disse. Eu estou falando da infraestrutura. Mas eu posso falar de outros assuntos também. Não. Você quer saber do smartphone, dos aplicativos? Qual que você quer? Não, eu estou acompanhando. Na questão de infraestrutura, a gente, em tese, tem o melhor modelo. Calma, é isso? Espera aí. A gente tem em tecnologia, quando você olha enfim, qual é a tecnologia das torres celulares 5G no Brasil, a gente está num nível mais avançado que a média do mundo. Quando você mede a velocidade do 5G do Brasil, e tem várias empresas que fazem medições independentes, a Ookla é uma delas, com aquele speed test, e compara com outros países, a gente também está acima da média. É uma das melhores do mundo. Só que a cobertura dela, aí vamos lá, ainda estamos só em infraestrutura. A cobertura dela não é tão boa. E é difícil ser boa, porque... A cobertura é o quanto de região geográfica que ela ocupa. Isso, quando você tem o sinalzinho do 5G aparecendo no seu celular. Sim. Na Paulista, no Leblon, no Rio de Janeiro, você vai ter. Agora, sair um pouco... e tem outra coisa, não é só sair dessas áreas. Cobertura indoor,
O sinal 5G, ele usa uma frequência mais alta, a penetração dela é mais baixa. Então, ela não consegue penetrar passar pelas paredes e penetrar um imóvel, por exemplo, como o 2G conseguia, o 3G ou mesmo o 4G, tá? Que é a frequência mais alta. Então, o que a gente vive hoje é o seguinte, existe 5G quando você está na cobertura 5G, a velocidade costuma ser boa, mas tem muitas áreas de sombra. Inclusive, por ser uma frequência mais alta, isso não é um problema do Brasil, essas frequências são padrões no mundo inteiro, tá? Por ser uma frequência mais alta, o alcance é menor. Isso que você está falando da penetração indoor. Ele alcança o raio de alcance é menor. Então, você precisa de mais antenas para cobrir a mesma área que você cobria antes com 4G, cuja frequência é mais baixa. E aí você tem outros problemas. Aí, obviamente, tem mais investimento, mais impacto ambiental. Mais impacto ambiental. Você precisa de autorização da prefeitura para instalar. Então, por exemplo, a gente está falando aqui desse problema de cobertura, mas muitas vezes, em grande medida, também há problemas de dificuldades burocráticas de se conseguir autorização para a instalação de uma torre. Existe um plano diretor para isso? Tem uma lei federal, que é chamada Lei das Antenas, que meio que organiza isso, só que cada município tem que atualizar a sua lei seguindo a Lei das Antenas, tá? O que é sugerido pela Lei das Antenas. A gente tem 5.500 municípios no Brasil. Outro dia saiu uma nota, eu acho que tem cerca de 1.000 municípios que já atualizaram, bastante. Está tendo todo um movimento liderado pelas operadoras e por gente de infraestrutura de rede, empresas de infraestrutura. Ou seja, rolar por exemplo, a gente viu, né, eu não sei até quantos anos atrás mas teve o lançamento do 5G, ou seja, rolloutar de fato com uma cobertura ampla. É um processo que leva aí muitos anos aí, sim. Umas 2 décadas. Você tem que fazer o cálculo econômico também, tá? Você tem que fazer o estudo de viabilidade. Eu não estou falando que só não tem porque tem dificuldade de licenciamento. Esse é um dos problemas. O outro problema, obviamente, é botar a conta, fazer a conta, a operadora fazer a conta de usuário, tá? E ver se vale a pena. Tá? Desculpa, muitas vezes talvez não valha. Desculpa a pergunta de leigo aí. A infraestrutura vamos pegar esse cenário. Aqui tem um município lá vou chutar aqui. 20 mil habitantes. 20 mil habitantes talvez não seja um mercado que valha o investimento, por exemplo, das antenas e tal. Às vezes, nem só naquela cidade, mas até chegar na cidade. Uhum. As empresas, elas compartilham essas infraestruturas? Como que funciona isso? Compartilham. Mas deixa eu só dar um passo atrás. Queria lembrar também que no leilão do 5G tem uma série de obrigações que os operadores têm que cumprir, de cobertura, inclusive em cidades de menor porte, tá? Isso elas têm que seguir. Se eu não me engano, para você ter uma grande, você precisa ter pequenas? Como que tem prazos para atender, para levar cobertura em cidades com X mil habitantes, vai cada vez ficando mais... A agência que verifica... É a Anatel? É a Anatel. Okay. A Anatel que modelou o leilão, e foi um leilão chamado, que usou outra inovação. Não é inovação, já teve em outros lugares, mas em poucos lugares teve isso. Foi um leilão que, em vez do governo querer arrecadar dinheiro como se fazia antigamente, até o 4G, você vendia a frequência por uma fortuna. E as operadoras pagavam uma fortuna e depois elas meio que faziam o que quisessem. Esse foi um leilão diferente, em que boa parte do dinheiro foi associado já no investimento, um compromisso de investimento. Vou gastar não sei... Me comprometo aqui, operadora, a gastar não sei quantos bilhões em tantos anos na rede. E aí quem estava com maior comprometimento... levou as frequências, né? Mas aonde que a gente estava... Eu estava perguntando sobre a questão... Não, foi tranquilo. Essa questão se eles compartilham essa questão. Compartilhamento de redes, sim. Eu sei que no 2G tem acordos de compartilhamento entre as operadoras, especialmente nas cidades de menor porte. Não faz... Mas aqui também acontece. Tem 2 cenários. Você tem... Surgiu ao longo dos últimos anos uma figura nova nessa parte de infraestrutura, que são as torreiras. São empresas que elas constroem a torre, elas têm um trabalho burocrático na prefeitura, têm um trabalho de construção civil de levantar uma torre. Surgiu um agente novo aí. E aí ela pega essa torre, faz uma torre bem grande que cabe várias operadoras ali, antenas de várias operadoras, e aí ele vende... Aluguel. É aluguel, Faz cara. Aluguel. É aluguel. Ela aluga o espaço, ela leva a fibra ótica, enfim, bota tudo preparado para receber fibra ótica. Infrastructure as a service. Vamos assim. São chamadas torreiras. Tem algumas no Brasil. Então, é uma espécie de compartilhamento. Elas estão compartilhando a torre, mas cada uma tem as suas antenas. Esse é um tipo de compartilhamento que já existe bastante nas grandes cidades do Brasil.
que é muito importante para diminuir a quantidade de torres, ficar menos poluído visualmente e tal. Agora tem um outro compartilhamento que é quando elas compartilham a frequência em si, tá? As antenas, pelo menos. As antenas, essa era uma pergunta aqui. Aí eu sei que tem a Vivo e a TIM tem um acordo para cidades menores, no 2G, não sei, acho que no 3G também, se eu não estou enganado. E aí elas... antes elas ficavam competindo, às vezes na mesma cidade tinham 2 torres, uma de cada uma. Agora eles estão eliminando e deixando uma só e dividindo. Então isso já acontece bastante e acho natural e importante para reduzir custos. Não faz sentido ficar replicando um monte de torre, de antena, ainda mais em cidades menores. Até para, quem sabe, até melhorar o resultado das empresas, mas também baratear também de certa forma, o serviço. Né? A gente, pelo menos eu tenho uma percepção de que o acesso à infraestrutura, a telecomunicação mobile ficou bem barato, né? Pelo que eu imagino, assim. Se você comparar o que era 10 anos atrás, quanto é que a gente pagava por dados? Né? Hoje começava a pagar, você pagava por minuto, aí depois era pacote, era dado. Hoje em dia... Foi evoluindo a oferta comercial, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que seria a seguinte. O 5G tem um tempo de rollout aí dessa jornada, né? Existe alguma tecnologia que está se apresentando no mercado que possa ser uma disrupção, né? Que possa ser, por exemplo, olhando historicamente para um leigo como eu, né? Você teve o 3G, 4G, 5G, em teoria vem o 6G, mas tem alguma abordagem disruptiva, algum tipo de player novo quebrando essa visão mais tradicional que a gente vê aí das empresas? E aí a gente está falando de telecom. Telecom. Vou pegar um exemplo lá. Eu vi matérias lá do Elon Musk lá, que tem rede satélite, e ele falou, cara, vou lançar um telefone que é via satélite. Legal. Vivo, Claro, tal, dançou. Quão potente é isso? Quanto isso incomoda a cadeira de um CEO lá do México, no Chile, no Brasil, na Argentina? Eu ia falar justamente dessa comunicação direta com satélite agora. Esses satélites são satélites de baixa órbita, tá? É um tipo diferente de satélite, ele fica mais pertinho da superfície terrestre, tá? Quando eu digo mais pertinho, ainda são alguns, sei lá quantos mil quilômetros lá no alto, não sei de cabeça aqui, mas enfim, é bem mais perto do que os chamados satélites geoestacionários, que ficam parados. Os de baixa órbita, eles ficam andando, dando volta em torno da Terra, tá? E aí você precisa de uma frota enorme para cobrir uma área, tá? Precisa de muito mais satélites do que o geoestacionário. O geoestacionário você bota lá no alto e aí ele sozinho cobre um continente inteiro. E fica parado, fica acompanhando a rotação da Terra. Tá? Junto com a Terra. Você está sempre conectado. Já viu aquelas antenas da Sky, que está todo mundo apontando para o mesmo lado? Né? Essa tecnologia. Vamos chegar lá. O satélite geoestacionário, como ele está mais distante, ele tem um tempo de latência muito grande para a informação ir e voltar. O pacote até ir e voltar. Funciona muito bem para uma distribuição massiva, tipo TV. Broadcast. TV por assinatura. Sabe aquelas anteninhas da Sky? Ou de qualquer outra? Estão todas apontadas para o mesmo lugar, porque está apontando para o satélite, e o satélite está sempre na mesma posição, junto com a Terra está rodando, o satélite está rodando junto. E as antenas não precisam se mover, beleza. Só que, enfim, funciona bem para jogar um conteúdo de uma vez só para muita gente numa área grande, ótimo. Agora, para comunicação bidirecional, é muito... Existe telefone por satélite? Existe, mas custa caro. Uma fortuna. Uma fortuna e vai ter um delay, não tem jeito. A gente vê na transmissão, quando é uma transmissão por satélite, que você vai jogar, tá o repórter ao vivo, não sei aonde. Volta. Aí ele tá conversando com o estúdio, sempre... Você faz a pergunta, e aí, Bonner, tudo bem? E outro cara espera um pouquinho, tá parado, mas alguns segundos depois ele responde. É esse delay do satélite. O que é incrivelmente rápido, mas a gente percebe. Bom, satélite de baixa órbita é outra história. Ele não fica parado. Ele tá andando mais rápido que a rotação da Terra. Eles conseguiram fazer uma solução que eu não vou saber explicar agora, tecnicamente, em que eu não preciso ficar apontando... Acho que é como se ele trocasse. Ele tá acompanhando um satélite, aí chega um outro, ele troca para esse outro. A anteninha de algum jeito... Eu não tenho muita certeza, mas é algo parecido com aquela rede mesh que a gente tem... Imagina só que lá está sempre conectada na mesma rede. No espaço, um monte de satélite incrível, né? Dando volta, e aí a anteninha
do CPE lá, que tá no satélite, que troca para o outro sem perder a conexão. Não sei lá como é que vai. Provavelmente ele tá num, aí já começa a pegar o outro e troca. Deve ser assim, tá? Mas não sei os detalhes. Cara, esse cara conseguiu uma revolução na parte de acesso banda larga em regiões remotas. Aqui no Brasil, que eu tenho ouvido falar, está fazendo um sucesso danado em todos os lugares onde não chegou ainda a telefonia celular. E às vezes você tinha um ISP com um rádio distante, meio complicado. Mas parece que não é que seja barato, mas também não é extorsivo, então o preço, a assinatura. Mas estamos falando de conexão à internet, tá? Então, não estamos falando ainda de comunicação de telefonia celular, tá? Ok. Para conexão de internet, eu sei que está fazendo sucesso. Agora, ele não é o único player, tem outros players que estão surgindo também que vão entrar nesse negócio. A Amazon está com planos, né? De fazer também, lançar uma frota de satélites. Tem os chineses, parece que vão lançar. Enfim, vai ter competição. Tem, tá? Todo mundo tem. Tem que ver onde é que está cobrindo e tal. Mas você tem uma outra novidade, que aí começa a afetar mais diretamente telefonia celular, que é a comunicação dos nossos celulares diretamente com satélites, que é o chamado D2D. Tem gente que chama de D2D, que é Direct to Device, ou D2C, Direct to Cellular. É a mesma coisa, ainda vamos ver qual ciclo que vai pegar. Porque Direct to Device é mais amplo, serve para o IoT também. Eu tenho usado o D2D hoje em dia. A partir de um determinado... bom, deixa eu explicar uma outra coisa. A telefonia celular ela tem um organismo internacional chamado 3GPP que define os padrões da telefonia celular. Padrão do 3G, do 4G, do 5G. E aí, dentro de um padrão, você tem várias etapas que eles chamam de releases. Release 15, Release 16, Release 17. Vai evoluindo o protocolo. Que vai evoluindo o protocolo e as ferramentas. A partir do Release 17, que é um dos mais recentes, acho que o mais recente que está à disposição, que está funcionando, já está previsto que os celulares consigam usar, se não estou enganado, a banda L, que é para comunicação direto com satélites. Acho que banda L, banda S, não sei. Então, os smartphones mais novos já estão preparados. Tá? O Apple da vida mais novo já vai... Só que você ainda precisa dos acordos comerciais entre os donos de satélite, os operadores de telefonia, então, quem vai vender. Aí que aí acho que a gente chega no ponto da minha pergunta. O cara que tem essa rede, ele vai precisar do operador? Ou vai ser uma coisa imposta pelo governo? Depende. Que eu sei que tem duas soluções. Tem solução que usa uma frequência atribuída ao satélite, mas isso ele também tem que pedir para a Anatel, tá? O satélite não é assim, eu boto o satélite no alto em cima do Brasil e dane-se, vou usar a frequência bombardeia que eu quiser. cozinha ele tem que mundo, receber uma autorização da Anatel para usar determinada frequência, tá? A Starlink do Elon Musk conseguiu, ela tem autorização para não sei quantos satélites em tais frequências lá para comunicação. Beleza, então... Mas, então, voltando, tem solução que a comunicação do celular direto com o satélite através de frequências de satélite, mas também tem soluções que usam a frequência das operadoras, mas para comunicação com satélite. Quando você está num lugar que não tem cobertura da sua operadora, mas a sua operadora tem um acordo com a empresa de satélite, é como se o satélite virasse uma torre no espaço, uma herb que a gente chama no espaço, para uma comunicação direta. Nesse caso, quando você usar a frequência da operadora, a empresa de satélite precisa de um acordo comercial com a operadora. É tipo um roaming, vamos dizer assim. Tipo um roaming, sim, espacial, talvez. Pode ser, sim. Acho que é uma boa comparação. Mas que requer um acordo comercial, tá? Sim. Entre as empresas. Ou seja, tá? vão ter novos modelos de negócio entre vai precisar. Os fornecedores Agora, de tecnologia por exemplo, as empresas de satélite, mesmo se elas forem usar a frequência delas, a frequência de satélite para prestar um serviço de telefonia, de comunicação para o smartphone. Por exemplo, eu estava conversando com uma outra que está com esses planos e eu perguntei, e aí, você vai vender direto para o consumidor? Porque em tese você pode. É que o medo meu, assim, como cidadão, tô falando, né? É o lance de protecionismo da indústria, né? Aí você bota uma lei lá que todo mundo tem que comprar e você fala, pô, mas o que o cara faz? Faz nada. Só... Não, O que eu tenho visto que, também em termos de negócios, interessa para as empresas de satélite de acordo com as operadoras, porque as operadoras já têm os clientes. Volume, muito mais né? Já tem os clientes. Esse é o maior... Já tem a comunicação, canal de comunicação.
Então você, acho que foi o pessoal da Viasat que eu estava conversando, que quer lançar isso. Aí eu perguntei, vocês vão lançar sozinhos? Não, a gente vai procurar os operadores. O público é o maior trunfo, acho que, das empresas de telecom, né? Eles têm... Dezenas de milhões de cada uma de clientes. Muita... E acho que essa foi a estratégia que eles usaram também quando começaram a entrar na parte de entretenimento e tudo mais, né? Eles conseguem mandar comunicação personalizada, venda e tudo mais. É bem interessante esse ponto. Mas, enfim, só uma outra coisa. Essa comunicação direta, hoje, entre celular e satélite, ainda está usando bandas muito estreitas. Então, hoje é só mensageria. SMS. Para receber, para mandar, sim. Você não tem voz ainda. Você não consegue volume de dados. Muito menos vídeo, nada. Por enquanto. Alguma hora vai mudar. Hoje os testes que está sendo testado o iPhone já fez a Apple fez um acordo, acho que para a Europa, Estados Unidos, o iPhone mais novo já funciona com satélite, mas só para mensagens de emergência. Quando você está numa área que não pega celular, você consegue mandar um SMS. Você até ensinou a gente aqui, com a evolução das CILISES aí, de protocolos, aí talvez... Mas tem um norte já que essa organização já começa a olhar e talvez daqui a algum tempo a gente comece já... A tendência, isso é super quente, essa integração de satélite celular, isso já está acontecendo, vai acontecer mais e cada vez vai permitir, vai melhorar, eu tenho certeza, porque a tendência sempre é ir melhorando. Tô dentro do, né, respeitando esse boundary, esse contexto da parte de comunicação móvel. Mas assim, por exemplo, na minha casa eu não sei qual que é o meu número de telefone fixo, tem alguns anos, não sei mesmo, assim. Mas eu sei que eu tenho que ter lá, por alguma regra, lá eu pago algum valor. Mas eu não uso. O meu uso de voz tradicional no meu celular é quase nulo. Acho que tá todo mundo sob algum app, um VoIP, né? Sei lá como fala. Isso é um padrão... é uma amostra não válida, assim, ou a quantidade de comunicação sob banda de, vamos dizer assim, internet, a banda de dados é muito maior do que fala do voz? Como que o mercado é impactado nisso daí? Cara, eu acho que... Eu digo assim, a obsolescência da rede, a rede de voz, ela existe ou estou viajando? Não, ela está sendo cada vez menos usada, sem dúvida. Tanto que não lembro que ano que começou isso, e já tem um tempo que já estava caindo, e aí o que os operadores fizeram? Olha só, voz é ilimitado. Lembra que antigamente, você estava comentando, elas cobravam por minuto, era caro, chegou uma hora que perdeu o sentido cobrar por minuto. Manter. Okay. Tá, voz ilimitada, entendi. Voz ilimitada. Hoje, todos os planos são voz ilimitada. Por quê? Porque as pessoas não estão usando. Eles podem dar. Ninguém usa, a máquina está lá. Pode usar. E todas oferecem voz ilimitada. Não é bondade, né? Não é bondade. Dados, eles não podem oferecer ilimitada. Fica complicado. Mas voz, quem quiser usar. Então, sim, o padrão está caindo. As pessoas estão cada vez mais se comunicando por WhatsApp. Posso falar o nome aqui? Eu acho que não tem problema. É o aplicativo mais usado do Brasil. Sem dúvida. É o mais popular. A gente tem uma pesquisa no Mobile Time que a gente pergunta, você faz mais ligações pela rede de voz da sua operadora ou pelo WhatsApp? E o WhatsApp sempre um pouco mais, 60% contra 40% dos usuários que mais podem. De pessoas que dizem que usam mais voz pelo WhatsApp do que pelo bem interessante, né? E o fixo nem se fala. Fixo... isso que morreu, né? Eu não sou especialista e nunca tive a oportunidade de ir para a China e tal, mas às vezes eu vejo alguns vídeos, principalmente daquele pessoal que é nômade e tal. Nômade digital, né? Cara, tem o tal do WeChat lá, sei lá. É tudo feito ali, pagamento e tal. O Brasil é bastante bom aí também na parte de digitalização de meios de pagamento. Aí tem o tal do Open Finance, Open tudo agora. Isso vai se embolar aqui no Brasil também. A gente vai começar a desfrutar desse tipo de integração financeira ou telecom para fazer operações de compra. Quanto que a gente vai acelerar próximo ao que tem na China, por exemplo? Tá. Na China, eles passaram direto para o chamado mobile payments, né? Essas
o WeChat que você falou. Todo mundo tem uma conta de pagamentos no WeChat e eles meio que pularam o cartão de crédito. A democratização do cartão de crédito, eles passaram por cima e seu dinheiro fica nessas contas digitais do WeChat e você paga com QR Code e tal. Agora estão pagando até com a mão em outros lugares. Enfim, na China, é bem com a palma na mão, incrível. com biometria. Cara, aqui no Brasil, a gente teve também uma coisa que você falou de Open Finance. O Brasil, em termos de regulamentação de serviços financeiros, é dos mais avançados do mundo. O case do Pix é um case de sucesso mundial, pagamentos instantâneos. É o maior case de sucesso de pagamentos instantâneos do mundo. Está sendo exportado agora. Os Estados Unidos não tem, está criando agora o dele. O México está criando. A Colômbia lançou tanto agora, na qualidade inspirado e no na Brasil. adoção das pessoas. As pessoas adotaram muito Então, fácil, assim, né? A gente tem um sistema de pagamentos instantâneos que foi criado pelo Banco Central e ele centralizou. Ele tem que passar por ele e tal. Teve um papel. Se não fosse o Banco Central, não ia dar certo. É um negócio que só funciona se o regulador determina e lidera esse projeto. Outros países lançaram, já teve tentativas. Só que aí é uma empresa com outra, aí não universaliza. Não ganhou força. Tá? Ele chegou e falou, não, olha só, todos os bancos acima de não sei quantos mil clientes têm que ter o Pix a partir de tal. E ponto final, vai ter que ter, obrigou. Se não fosse assim, não ia rolar. Só foi sucesso porque o regulador foi... Sim, foi uma norma. Tem né? horas, muitas horas, que a regulamentação é fundamental, não tem jeito, senão as coisas não acontecem. Sim. Ou vira bagunça. Sabe? Ela também atrapalha outras tantas vezes, sim. A gente tem que saber Sim, jogar mas com é o ela, equilíbrio, tá? né? É o equilíbrio, claro. Ela não dá para dispensar. Só tem que fazer bem feito. E no caso de serviços financeiros, eu acho que a gente é um sucesso. Aí o Open Finance é outro exemplo, só que ainda não decolou, né, no Brasil. Mas a gente também foi pioneiro. Tem poucos países com Open Finance. Estados Unidos, Inglaterra, Brasil e alguns outros aí, poucos. Que é o compartilhamento de dados entre os bancos, né? A partir da autorização do usuário. Então, eu levo meus dados de um banco para o outro e consigo um crédito melhor, uma oferta de crédito. Eu acho que a gente está bem... Eu não acho que a gente está mal, não, né, em adoção de pagamentos móveis. A gente só não viveu isso que a China viveu, de ter contas digitais atrelados a super apps. A gente não viveu isso. A gente não tem um super app. O mais próximo disso é o WhatsApp. O que caracteriza aí um super app? Então, vamos lá. Essa é polêmico. Porque isso é um tema importante. Pelo menos quando eu fiz a preparação aqui, é um dos itens que surgiu aqui. Isso é polêmico pelo seguinte, eu, por estar cobrindo esse negócio, tudo isso aqui, quando esse termo surgiu, e aí eu prefiro essa definição, que foi a primeira e para mim é que faz mais sentido, esse conceito de super app surgiu para descrever o WeChat na China. Não só o WeChat. Foi o rótulo para encaixar o cara, é isso? É um termo que inventaram para explicar o que é o WeChat, mas não é só o WeChat, é o WeChat em alguns países da Ásia. A China tem o WeChat, a Coreia tem o Kakao e o Japão tem o Line. Todos são a mesma coisa, são aplicativos de mensageria, originalmente, mas que juntaram tanta gente, concentraram, viraram monopólios de mensageria, que nem o WhatsApp aqui. Sim. E praticamente o monopólio, tem concorrência? Tem, mas esses caras mas, dominam, o cara concentra, todo mundo usa. Exato. E aí, dentro desses aplicativos, os caras começaram a lançar outras coisas, outros serviços, começaram a abrir, se você quiser, você tem o WeChat tem uma coisa que eles chamam de mini-apps. Aí você tem um mini-app, como se você tivesse lá dentro o mini-app do iFood, aí você pede comida pelo WeChat. Aí virou um marketplace também. Aí você vai lá, põe isso marketplace, mas aberto para terceiros, então todo mundo começou a povoar. Então o WeChat virou uma espécie de uma plataforma. Como se fosse uma camada em cima do sistema operacional. Tem gente que brinca que é quase como se fosse um sistema operacional. Acaba virando. Uma super plataforma. E aí alguém cunhou esse termo, algum jornalista internacional. É um super app, os super apps da Ásia. Eram esses três que eu citei. Uhum. Aí, bom, é meio que para caracterizar um aplicativo que tem tudo lá dentro. Sim. Aí só que essas coisas, os termos, essas terminologias, às vezes elas são desvirtuadas. Chegou aqui no Brasil, eu costumo usar, eu não fico chamando qualquer app de super app, não. Para ser super app, para mim, tem que ser um aplicativo, cara, massivamente utilizado, que todo mundo usa e para muitas coisas diferentes. Eu acho que não existe no Brasil. Eu usando essa sua definição. Que não existe. Só que os marqueteiros de vários aplicativos de banco, de não sei o quê, começaram a chamar os seus aplicativos. Vem pro super app do Banco X. Mas o super app que você só mexe na finança. Eles começaram a colocar coisas lá dentro. Eles chamam de super app quando começa a ter mais coisas. Tem um marketplace, uma loja para vender coisas que não tem a ver com... Mas... E aí eles chamam de super app.
Mas, bicho, eu não sei. Só que você tem lá 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de pessoas usando. Não é massivo, não é o Brasil inteiro. E que só empresas do grupo que acessam, vamos dizer assim. Então, para mim, para chamar Super App, tem que ser massivamente utilizado para várias finalidades. É uma arquitetura diferente, né? Você olha assim, arquiteturalmente. Mas, assim, sei lá, cada um chama... Não, mas legal. Pensa, cada um então vai, é meio polêmico. A gente precisa sofrer, né? E é saber monitorar, entender para, olha, o que você enxerga... uma das coisas aí que você, né, deixou claro, né, tecnologias de forma geral. Temos, obviamente, a questão da IA, né? O que você vê da disrupção da IA dentro desse ecossistema telecom? Eu vejo alguns movimentos em algumas empresas de telecom que elas não estão com muita clareza do que elas vão ser no futuro. Elas estão meio querendo virar investidoras de vários segmentos. Aí tem umas indo para energia solar, como alguns bancos fizeram. Aí outra, foco em algum segmento. As incertezas são muito grandes no mercado e o que a inteligência artificial tem de responsabilidade nisso? Ou não tem nenhuma? Não, a inteligência artificial generativa, né? A inteligência artificial existe há muito tempo. Sim, tá? é generativa. Acho que o capítulo mais recente é a generativa, que eu entendo como algo revolucionário, tá? da nossa economia, da nossa sociedade. Tá? Tão revolucionário quanto acho que a internet em si, tá bom? Eu acredito nisso. Eu sou Fiquei deslumbrado a primeira vez que eu usei o ChatGPT. Tem problemas, tem críticas, não sei o quê, sem dúvida. Tem muita coisa para melhorar. Mas é muito impressionante. Na ótica de jornalista, quando você olha como não especialista de segmentos e tal, na ótica que é no seu alicerce, né, o jornalismo, qual que é a sua visão sobre a geração? Olha, é uma ferramenta super interessante, super importante, mas tem que ser usada com muito cuidado, muita cautela. Uma coisa que eu acho muito importante os veículos de notícias fazerem... Hoje, cara, é difícil ter um que não esteja usando de alguma maneira, tá, a inteligência artificial. Só se o cara for muito tradicionalista e não quer... Em alguma coisa você está usando. Mas eu acho importante você informar os seus leitores. Então, é uma coisa que a gente fez no Mobile Time, inspirado em alguns outros sites que também começaram isso aqui no Brasil, é publicar no site uma política de IA, onde eu informo como eu estou usando IA. Tá? E como eu não estou usando, que é muito importante. Mas isso de forma geral ou em cada notícia tem um link? Depende. Eu preciso dizer qual é a minha política. No caso do Mobile Time, a gente usa IA, por exemplo, para tradução de matérias, especialmente agora com o Mobile Time Latinoamérica. Eles publicam em espanhol, eu quero passar para português, eu uso IA generativa para passar, sempre com supervisão humana. Então está lá na minha política de IA. Usamos para tradução, sempre com supervisão humana. A gente usa para geração de ilustrações do site. No caso das ilustrações, a gente sempre informa que essa ilustração foi produzida por Mobile Time com inteligência artificial. Então a gente declara. Como a gente não usa para geração de texto, de matéria que vai ser publicada. Não usamos. Já testei para ver, cara, não acho legal, não. Eu acho que dá mais trabalho ficar corrigindo os erros que ele faz do que eu escrever aqui a minha matéria, que eu já apurei, entendeu? Tem gente usando? Tem veículos usando, mas muitos veículos usando. A gente não deu esse passo ainda. Cara, inclusive até resumo, eu queria muito usar para resumo, por exemplo. Estou testando agora, semana passada já testei muitas vezes, toda hora estou dando uma chance nova para ele. Eu assino a versão premium do ChatGPT, cada vez eles lançam um modelo novo, tá no For All, né? Beleza. Eu tô desde que ele nasceu, eu estou testando o uso para resumo e ainda não tá bom. Vou te dar um exemplo. O que eu estou chamando de... Por que eu quero usar para resumo? Para publicação nas redes sociais e no WhatsApp. Então, escrevi minha matéria, eu, humano, publiquei no Mobile Time, agora eu quero fazer um resumo dessa matéria, botar no LinkedIn ou no WhatsApp, um resumo e leia mais 2 pontos o link para gerar tráfego para o site. Para gerar o tráfego. Hoje, somos nós jornalistas que escrevemos esse resumo. Acabei de publicar a matéria, vou lá e escrevo um resumo. Às vezes eu não estou com saco, eu boto só o título e leia mais, pá. Mas eu queria fazer um resumo, um parágrafo. Só que isso dá trabalho, no dia a dia. Falei, cara, isso é perfeito, já ChatGPT, faz um resumo aqui. Aí criei um GPT para isso. Sim. Eu tenho que testar mais, mas, cara, botei no prompt lá, olha, você tem que se ater ao conteúdo do link que eu tô passando. Cara,
Eu fiz assim uns 5 testes, todos veio errado. Tem um... Quando eu digo veio errado, ele inventando. Inventou um não, número, entendi. Quando você falou, entendi cara. claramente, né? Aí se for pra eu ficar corrigindo isso, a gente, desculpa, eu faço. Eu percebo que alguns... Agora imagina isso numa matéria. Você vai fazer um resumo, ele fica inventando... eu sei que tem veículos usando, mas, cara, dá tanto trabalho você ficar revisando para encontrar onde é que ele inventou. E aí tem o risco de você não ver alguma coisa, passar, você vai publicar um texto com uma coisa que o cara inventou. Porra. A generativa, não consigo usar ainda. Talvez um dia vai dar. Não tô dizendo que nunca vai dar, nem que não pode, porque... Não, talvez uma hora. Assim, eu faço apuração, faço entrevista, entrego para ele escrever e fica no meu estilo, defino qual é o meu estilo. Pode ser que uma hora isso fique bom, mas hoje ainda tem muita alucinação e eu acho que dá mais trabalho. Não sei. Às vezes me dá a percepção de que esse tipo de prompts e tal, eles foram criados para gerar conteúdo, né? Então parece que se empolga, né? Que quer gerar, você fala, pô, mas só você tem, né? Como você falou. Aí parece que ele dá uma ignorada e gera, né? Às vezes eu dou umas broncas, mas, cara, me obedece aqui. Pô, pois é. Mas enfim, mas eu uso para outras coisas tantas. Sabe uma coisa que eu usei? Foi muito legal, funcionou muito bem. Aliás, convido os nossos espectadores a entrar lá. A gente tem uma série de pesquisas que a gente faz com um instituto de pesquisas que é o Opinion Box. São pesquisas sobre o comportamento de uso do smartphone pelo brasileiro. São pesquisas com validade estatística. 2.000 pessoas entrevistadas no Brasil inteiro, respeitando proporção por gênero, faixa etária, renda familiar mensal. Toda análise sai de boa, né? Sim, tem validade estatística. E a gente faz isso há 10 anos. Tá? São várias, 5, 6 pesquisas por ano. Tá? Uma só sobre mensageria, outra só sobre pagamentos móveis, outra só sobre uso de apps em geral, enfim, bem variado. Aí tem uma... A gente completou 10 anos agora dessa, que é sobre o uso de apps. E que a gente tem... São várias perguntas, mas uma que a gente faz, que a gente inventou essa métrica, não existia, foi invenção nossa. A gente passou a medir os aplicativos mais presentes na home screen do brasileiro. Que legal, então a gente pede para o cara listar. Liste até 10 apps, até 20 apps que estão na tela principal do seu smartphone. A gente faz isso há 10 anos. E é campo livre, a gente não dá opções, é espontâneo, não é estimulado. Então, 20 campos aqui, escreve aqui. E a gente corrige as grafias. Lá antigamente, 10 anos atrás, o pessoal escrevia WhatsApp. O cara escrevia WhatsApp sem H, com um P, com 2 P's, com Y no final. Enfim, quando a gente tinha certeza que o cara queria falar aquele mesmo aplicativo, no caso do WhatsApp, a gente juntava as respostas. Beleza, enfim. Eu tenho 10 anos de história disso. Eu tenho uma evolução da home screen. Agora, eu falei, cara, eu queria fazer um gráfico interativo disso, para botar na minha home, na página de pesquisas do Mobile Time. E aí, o que eu imaginei? Uma tela de celular... com os 20 apps mais populares, mais presentes na home screen, e eu poder trocar o ano. Quero ver de 2015 até 2025. Fazendo a timeline, que legal. Não, tem um drop-down lá que você escolhe o ano e troca a tela. E aí, no que troca, você pode passar o mouse por cima de cada aplicativo e você vê qual é o percentual de smartphones do Brasil que tinham aquele aplicativo na tela principal naquele ano que você escolheu. Cara, eu podia contratar um web designer, um programador para fazer isso, mas não, eu joguei no ChatGPT. Eu expliquei o que eu queria e ele fez o gráfico para mim, numa tarde. E fica muito bom. Só o trabalho que eu tive foi mandar a planilha. Ele falou, não, manda aí a planilha e eu me viro. Porra! E isso é um baita conteúdo, né? Super legal. Consumo, tem informação, tem riqueza até estratégica. Ficou bonito. Procura lá, mobiletime.com.br, vai na área de pesquisas. Aí você vai ver lá grande primeiro a nossa pesquisa mais recente. Você dá um scroll down, depois da pesquisa mais recente, você tem esse gráfico para você ficar brincando. Bem legal. Tranquilo. A gente, uma das... Acho que foi há uns 8 anos... Talvez deve completar 10 anos aí. A gente teve um boom, até por causa daquele game, né, do Pokémon GO, do lance da realidade aumentada. Várias empresas foram aí para o caminho dessa tecnologia e tal. Tentaram criar as suas estratégias. Acho que o varejo tentou explorar bastante para levar pessoas lá na frente de loja. Sim. Criaram algumas coisas em relação a isso. E aí, acho que até seguindo o Gartner lá, né? Tem aquele hype cycle, né? Tem uma tendência, depois cai uma desilusão, vale da morte, vale da desilusão. Isso, vale da desilusão. E aí depois vai crescendo e tal. Acho que tem até esse gráfico, porque acho que é um padrão conhecido. É um padrão, é verdade. O que você enxerga de que a IA vai conseguir junto com talvez uma realidade aumentada, com assistentes, que você enxerga que vai
ser uma onda boa aí para impactar a vida das pessoas aí? Cara, eu acho que ela vai ser aplicada nas... Acho que é difícil encontrar uma área, uma atividade humana que não vai ser impactada por IA generativa, cara. Bicho, para onde você olha, tem impacto. Mas a gente precisa... Olha que uma coisa interessante. Do jeito que ela está construída com uma interface conversacional. Né? Você tem que saber pedir para ela o que você quer para conseguir o resultado. E mesmo sabendo pedir, de vez em quando a gente estava conversando aqui, o resultado não veio como você queria. Né? Mas, agora, isso, para você escrever e pedir direito, você tem que saber se expressar. Né? Então, a gente volta a uma deficiência muito básica em países em desenvolvimento, como o Brasil, que é de falta de pessoas, de analfabetos funcionais. Essas pessoas, coitadas, não vão acompanhar essa tecnologia, por mais que ela tenha até acesso de algum jeito, ela vai ter dificuldade para conseguir o que ela quer, porque ela não consegue explicar o que ela quer. Tá? Então, parte da sociedade vai enfrentar esse problema. A não ser que, quem sabe também, a inteligência artificial também comece a ser adaptada para conseguir entender o que essa galera está querendo dizer do jeito deles. Com erro, enfim, do jeito que for, com dificuldade, com pouco vocabulário, modelo não de sei o quê. expressão e eu não duvido que daqui a pouco como vai conseguir. se fosse um tradutor, vamos dizer assim. Aí precisa também de interesse das empresas em tornar mais acessível, nesse sentido, a interface conversacional. Você, acho que em off, você comentou um pouco da questão de um óculos aí, de uma parada aí que você viu que chamou a atenção. O que é essa tecnologia? E esse o novo óculos do Google. Ele não está lançado, está sendo apresentado. Eu esqueci o nome dele, não é Google Glass exatamente, tem um outro nome. Mas está falando da tecnologia do hype. O óculos com realidade aumentada foi uma coisa que eles lançaram antes da hora. Assim, a sociedade não estava, o mercado, o mundo não estava preparado para aquilo, nem as redes também direito. Então eles lançaram, parecia um negócio incrível, né? Filmava, o TT aparecia um negócio, mas era ruim de usar, era grande. E não pegou, né? Pelo menos para o consumidor final, não pegou, eles descontinuaram. Eles estão voltando agora com esse novo óculos, e a grande novidade dele é que ele está conectado ao modelo lá do Gemini, que é a inteligência artificial generativa do Google, né? E ele está filmando tudo que você está olhando, né? E ele está memorizando tudo que você está olhando. Então, tem horas que você está andando na rua e você está distraído. Você está pensando em outra coisa. E alguma coisa passa na sua frente, mas você não prestou atenção. Mas o óculos prestou. E aí você consegue recuperar isso depois. Então, eu estava vendo uma apresentação de uma executiva do Google mostrando esse produto novo para uma plateia. Ela estava no palco, tinha uma estante, tipo essa aqui, atrás dela. Então, ela chega no palco, começa falando pro pessoal, e fala, esse aqui é o novo Google óculos, sei lá o quê, agora com IA generativa, blá, 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 com Gemini. Né? E ela fala, por exemplo, eu cheguei aqui, notei que tinha uns livros aqui atrás da estante, mas não reparei qual era o título dos livros. Aí ela falava com óculos, né? Óculos, eu não lembro qual era o comando que ela dava de Gemini, sei lá. Qual é o livro que... Tinha um livro branco aqui atrás da estante, qual era o título? E aí o óculos responde para ela qual era o título, porque ele guardou isso. Outra coisa que eu achei impressionante, ela mostrou assim, eu não lembro onde é que eu deixei minhas chaves do carro. Onde é que eu deixei? Você deixou, sou esquecida. Você deixou na outra estante, em cima da mesa, não sei onde. Ela ia lá, estava lá, sabe? Porque é isso, ele está gravando tudo e está memorizando tudo para você. Impressionante. Esse exemplo aí. Perigoso. Black Mirror, né? Como a gente está falando. Gera um impacto bem interessante, né? O lance de... Algum momento aqui atrás também, você falou o lance do IoT, das conexões da Telecom, que o IoT também acho que foi algo que surgiu com muita... Né? Um hype, né? Surgiu com hype, infraestrutura, aí vinha... O pessoal falava, né, que o Java, né, era a linguagem de programação que ia estar todo mundo, se até a geladeira Java, a máquina fotográfica Java e tal. Eu até acho que com uma visão é bem coerente, né, por causa da integração, mas não deu tanto boom ainda. Me parece... A evolução hoje em dia é algo integrado, quero dizer assim, por exemplo, para bombar a comunicação, precisa talvez os 5G difundido ou um 6G. Aí o realidade aumentada faz sentido, porque o óculos agora, com a inteligência artificial, talvez o grande charme está na integração dessas tecnologias que nasceram
laboratórios, em labs, e que talvez não foram adotadas, talvez nem na sua mediana aí no passado? Essa fragmentação às vezes, de linguagens de programação, sistemas operacionais, de conectividade, é um problema real agora, enfim, na internet das coisas. Às vezes você tem na sua casa ou que você está usando um produto de um outro produto de outro, e os caras não se conversam, né? Eu acho que até o problema maior, mais do que integração entre as tecnologias, a integração muitas vezes entre as empresas. Uma integração comercial, mas que reflete numa fragmentação tecnológica, né? De um objeto não falar com o outro e tal. Isso é um problema que, enfim, vai precisar ser resolvido em alguma medida, tá? Em algum momento. Mas acho que vai se resolver. E assim, sobre o hype do IoT, cara, eu acho que ele tá... Como tudo novo e impressionante, chega, causa um impacto e depois o pessoal fica desiludido, acha que não vai dar certo. Mas se for uma coisa boa, ela vai continuar crescendo. Eu acho que o IoT tá indo. Sim. Cada vez mais, se você olhar na sua casa hoje, o que você tem de aparelhos conectados e o que você tinha 10 anos atrás, com certeza hoje tem muito mais. Se olhar assim, é uma infestação. A TV está conectada, você tem lá tantos smartphones. Eu agora, tem um mês que eu botei uma fechadura digital, inteligente, que eles chamam, né, para entrar na minha casa. Aí eu não preciso, agora eu posso esquecer minhas chaves, não preciso do óculos, porque eu posso esquecer minhas chaves porque eu não uso mais a chave para entrar em casa. Eu uso a minha digital, tá? Meus filhos também. Aliás, isso está sendo um problema, porque eu estou deixando a chave em casa, só que o chaveiro, né? Só que o chaveiro também tem a chave do carro. Aí o carro eu ainda não ligo com o meu dedo. Então, às vezes eu saio de casa, desço pra garagem, feliz da vida, com a minha fechadura digital. Opa, cadê a chave do carro? Tem que voltar em casa e pegar a chave do carro. Porque eu tô deixando... Já tem carro que a chave é o celular, né? O meu carro eu ainda preciso. Tem muita tecnologia aí puxando isso daí. Preciso da chave próxima. Tem uma tecnologia que é tipo o santo grau de todas as tecnologias, que é aquela que eu brinco, né? Tem alguns amigos posições bem importantes em empresas fortes aí no mercado brasileiro. Eu brinco, sempre pergunto para eles, né? Eles trabalham em banco, em agências de regulação de mercado e tal. Eu falo, cara, tu tem um botão lá na tua mesa que é um botão vermelho que quando você aperta assim, desconecta de tudo. Ele falou, puta, cara, isso não existe e tal. Eu falei, mas, cara, por que você tá pensando? Aí, porque quando rodar a computação quântica, já era, né? Então, você começa a ver movimentos aí do mercado e um certo medo de quem vai conseguir fazer o computador quântico primeiro, né? O mocinho ou o bandido, né? O que você vem estudando? O que você tem de percepção? Esse assunto é muito interessante, cara. Eu acho que vai ser outra revolução. A computação quântica, pelo que eu tenho estudado, visto, conversado com as fontes, para fazer um trocadilho do Carilho, como falei, é um salto quântico. Porque é realmente uma evolução absurda na capacidade de processamento. Tanto que ele vai conseguir, por exemplo, descriptografar, quebrar uma criptografia assim, coisa que hoje levaria anos e anos e anos, sei lá quanto tempo para você, na força bruta, quebrar uma chave criptográfica. Por isso que eu brinco, né? Eu falo, tu faz transação. Cara, bate o botão vermelho porque vai dar ruim. O que o pessoal está fazendo é investindo já em criptografia pós-quântica, que como eles chamam, são novas chaves criptográficas que nem a computação quântica vai conseguir quebrar. Isso já existe, tá? Já existe, já tem. Aí tem empresas vendendo isso. Nunca testei, não sei se... Enfim, até porque não sei como é que eles testam e comprovam isso, mas enfim, isso já é vendido, tá? Já existe. A questão é o seguinte, tem muito conteúdo sendo gravado por hackers, gente mal intencionada, conteúdo criptografado, que eles estão baixando, guardando, eles não conseguem ler hoje. Mas quando eles tiverem acesso a um computador quântico, eles vão conseguir ler. Eu vi. Tem até um termo que é... Save now, decrypt later. Isso, Então, cara, é importante você já criptografar tudo pós-quântico o mais rápido possível, assim, por segurança, se você tem dados realmente muito sensíveis. Eu acho que a computação quântica, ela
eu acho que provavelmente, pelo menos inicialmente, nunca dá para dizer nunca, né? Mas eu acho que ela, pelo menos inicialmente, ela não vai existir na forma de um computador pessoal, a gente não vai ter isso na nossa casa, tá? Porque tem uma questão também que é o seguinte, o computador quântico, ele precisa estar num ambiente todo perfeitinho de temperatura, de pressão, não sei o que, para o negócio agir como é esperado. Qualquer microvariação no ambiente, ele alucina, que nem o ChatGPT alucina por outras razões, mas enfim, ele não se comporta como ele deveria se comportar e o cálculo sai errado. Então, hoje, inclusive, já existem computadores quânticos, né? Mas ainda em laboratórios, essas grandes empresas, IBM, não sei o quê. O Brasil tem um computador quântico, né? Se eu não estou enganado, tem um supercomputador. Tem finalidade, né? Se eu não me engano. Né? Geralmente científica, de pesquisa e tal. Não são mas de amplo uso. Hoje, né? quando você usa ele para fazer alguma coisa, você depois perde um tempão para verificar se a resposta estava certa. Porque é isso, às vezes uma microvariação deu a resposta errada. É que nem esse que a gente estava falando no ChatGPT, de ficar tendo que revisar, o pessoal está tendo que revisar os resultados para ter certeza. Por enquanto, mas a tendência, claro, Uns meses. Mas eu estava falando que você não vai ter em casa, mas eu acho que você vai ter na nuvem. Eu acho que você vai ter, em algum momento, um serviço de computação quântica na nuvem. Então, eu não tenho dinheiro para comprar um computador, nem lugar para botar um computador quântico na minha casa, enfim. Mas vai surgir uma empresa qualquer que vai ter lá um supercomputador quântico conectado à internet e que eu posso, na minha casa, pedir para ele fazer uma coisa. Faz isso ou faz aquilo. Vou pagar uma grana, desculpa esse barulho. E ele vai ser o computador quântico as a service. Na verdade, esse modelo de arquitetura onde você não tem um computador, você só tem interface, eu lembro que em 1998, quando eu comecei meu estágio, a empresa já operava com a gente chamava de terminal burro. Que você não... hoje é moderno, né? Mas basicamente a máquina era só a interface, mandava para um servidor, só que era um servidor que estava local, porque não tinha rede para jogar numa cloud, né? Que a gente chama. Esse modelo de arquitetura é bem simples de ser feito, né? Na verdade, né? Não seria... Se você tivesse um 5G pleno, baterias plenas, interfaces plenas, zero necessidade de você ter um computador em casa atualmente, né? Vamos dizer assim. Então você enxerga que o primeiro consumo vai ser esse, né? O as a service, é bem interessante. Para empresas, provavelmente deve começar para empresas querendo fazer coisas muito grandes. É que, na verdade, nem sei para que a gente vai precisar, qual vai ser a aplicação. Para o consumidor final, por exemplo, não sei. As empresas estão falando em construção de modelo, os bancos, por exemplo, que estão testando, estão falando, o Itaú já está testando, acho que com a IBM. Modelos de score de crédito mais evoluídos, uns cálculos lá para decidir qual é o melhor investimento, que precisa fazer cálculos muito difíceis. Foi a Microsoft que lançou uns chips recentes aí, falando que eles tinham um novo algo quântico aí? Não sei. Não sei eu acho dizer. que eu cheguei a ouvir alguma coisa na linha. Acho que assim, acho que até para a gente dar um acabamento aí nesse episódio de hoje aí, a gente viu uma revolução muito grande lá com o tal do GPU, as placas de vídeo, que a galera consumiu demais para Bitcoin. Às vezes até os jogadores lá não tinham mais quase acesso. O negócio custava 5 mil, passou a custar 20. Na sua perspectiva, até quando que vai essa questão nesse foco? O que você entende que caracteriza aí uma... Porque a NVIDIA se tornou a empresa mais valiosa no mundo, dado esse consumo muito grande até por outras big techs para fazer inteligência artificial. O que você enxerga aí desse bolo todo aí? É difícil prever o futuro. Acho que se eu soubesse, eu estaria aplicando em ações aí então dessa empresa. Eu tentei pegar uma dica. Eu de verdade, eu não sei. Uma coisa que a gente teve recente, que eu acho que foi interessante para quebrar um pouco essa trajetória e mostrar que existem outros caminhos a serem seguidos, foi o surgimento do DeepSeek. Porque antes dele, todo mundo estava falando, a NVIDIA sendo valorizada, não sei o quê. E todo mundo apostando em chips cada vez mais potentes, mais não sei o quê, que eu não sei até quando isso vai, mas aparentemente não tem fim, está sempre evoluindo e ficando melhor, menores e mais potentes.
E aí, inclusive, os Estados Unidos barrou, né, a venda de chips para a China, chips potentes. E justamente por causa disso, por eles não terem acesso aos chips mais avançados, como é que eles construíram o DeepSeek? Com vários chips normais. Um monte de chips não tão potentes, só que muitos. E conseguiram construir um modelo modelo grande de linguagem natural que funciona muito bem. Não vou dizer se é melhor ou pior que o ChatGPT. Eu tentei instalar lá. Eu não testei, não. Bem estranho, assim. Não funcionou para você, não? Cara, não deu certo. Eu testei numa máquina com GPU 16 GB, né, de GPU. É uma máquina boa, assim. Puta, cara. Não funcionou, não foi bom. Não, eu segui todo o manual de instalação. Tá. Linux, fiz instalação, fiz otimização e tal. Ok, falei, agora vamos mandar o prompt lá. Mas você queria rodar localmente, você baixou, entendi. Essa foi a proposta que o DeepSeek anunciou, pelo menos. Mas você dá para... Bom, o que eu vi o pessoal testando e falando era mais o teste do aplicativo, mas que está acessando lá uma máquina, sei lá onde, né? Uma máquina, sei lá onde, na China, talvez, que tem uma usina lá atrás e eles falam que performou. Não sei. Que é curioso, no Linux, se você instalar o DeepSeek, você pega um repositório, manda instalar e instala. Em teoria, se você tiver o hardware certo, era para funcionar, pelo que falaram, né? Entendi. Não funcionou. Tá. Ficou bem idiota, para falar a verdade. Lento. Tá. Uma pergunta simples, então, levou tipo 2 minutos para dar um retorno. Eu vi que ele teve assim, um boom de downloads como na forma de aplicativo, logo que saiu essa notícia, inclusive superou o ChatGPT, depois caiu, deu uma diminuída. Especialmente no Ocidente. Você conhece alguma iniciativa legal? Como que está o Brasil nessa iniciativa de inteligência artificial? A gente tem algumas iniciativas de construção de LLMs nacionais. Tentar lembrar aqui de cabeça. Outro dia eu estava entrevistando a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, a Luciana Santos. E aí ela citou 3. Só que eu provavelmente vou esquecer um. Tem o Amazônia IA, tem o Sabiá. O Sabiá é da Maritake AI, né? E tem um amigo meu. Um terceiro que eu tô esquecendo, tá? O cara mais inteligente que eu conheci na vida. Que legal. Chama Rodrigo. Maneiro. Cara, eu tô longe da inteligência dele. Não. Cara, e acho importante ter esse trabalho, porque os LLMs que a gente está usando, o ChatGPT, o Claude, não sei o quê, o DeepSeek, eles foram construídos com muito conteúdo em inglês, né? Ótimo, tudo bem. Eles falam português, mas eles eles são muito melhores em inglês e sobre a cultura de outros países que não o nosso. No que você constrói com dados nacionais, ele vai ficar melhor para o português, vai ficar melhor para a nossa cultura, para dar resposta sobre a nossa cultura. Então, acho que é uma questão até importante estrategicamente para o país, você ter LLMs fortes. A França está fazendo isso, lançou o Lechat, sei lá, que é isso. Vários países estão fazendo, eu acho que a gente tem que fazer também, e estamos fazendo. Tipo, como uma questão estratégica nacional mesmo. Eu acho importante, cara, ter. Não quer dizer que vai ser muitos, mas ter para a gente tentar. Eu torço bastante aí. Acho importante. E vamos ver como é que vai ser. Pode ser que não sirva para nada, no final das contas, todo mundo vai ficar usando. Mas tem uma questão de privacidade, tem muitas questões aí envolvidas, cara, difíceis, de direitos autorais, não tão bem resolvidas, são complicadas. É super difícil. Os caras construíram o ChatGPT em cima de conteúdo disponível na internet, mas que tem direitos autorais, muitos deles. Que não poderia ter imagens. Uso, né? Aí estão fechando acordos com alguns provedores desses conteúdos, né? Grandes editores, grandes jornais. Mas isso é só lá, nos Estados Unidos. Tá? Os outros jornais brasileiros continuam fora da história. Você diz, eventualmente, o acervo no jornal inteiro foi incorporado. Mas foi isso. Certamente foi. Sim. Tipo, o uso de capital intelectual sem mas é super difícil. Uma treta isso, hein, é super cara? difícil. Eu não tenho uma resposta pronta do que seria mais certo. Me parece justo remunerar de alguma forma, porque é um uso comercial. Mas também tem que tomar cuidado para isso não inviabilizar o avanço da tecnologia. Eu sei lá. E quando a gente fala também teve agora essa história do Estúdio Ghibli, né? Você consegue fazer uma imagem com o estilo de um artista.
Aí ele deveria pagar o artista. Não é a obra do artista, é do estilo. Aí você pensa assim, pô, mas, por exemplo, sei lá, alguns movimentos artísticos mesmo. Tiveram vários artistas dentro de um movimento e todos têm mais ou menos a mesma expressão. Sei lá, vai olhar o cubismo. O cubismo não foi só Picasso. Tinham vários artistas cubistas. Tá todo mundo começaram inspirados no Picasso, mas você olha o quadro de um, olha o quadro de outro, parece parecido, tem alguma coisa individual, mas bebe na mesma fonte, sim, que é o cubismo, o impressionismo também. Enfim, aí você vai... E o ser humano, tudo que a gente cria, por mais original que seja, está inspirado no nosso repertório que a gente construiu na nossa vida inteira. Se eu hoje for escrever um livro, se eu for fazer um desenho aqui, tem um estilo meu? Tem. Mas, cara, eu bebi de várias fontes aí para eu chegar nesse negócio, sim, aqui, tá? Então, a gente também... A gente não existe nada 100% original. A gente não é tão original, perfeito. Tudo tem inspiração em outras coisas. E a inteligência artificial também faz isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a inteligência artificial tenha uma coisa que o artista tem, que é essa inquietude artística e que gera algo realmente novo. Quando eu digo realmente, assim, um novo movimento artístico, uma coisa que ninguém nunca viu antes. Os artistas humanos fazem isso. A inteligência artificial não, ela está sempre com base no passado. Ela faz uma coisa sempre nova. Inspirado, né? No passado. Ela não tem nenhuma... porque ela não é humana, ela não tem uma necessidade de criar uma coisa, um novo jeito de expressão. E eu gosto muito desse tema de arte e como a arte está sendo afetada. Muita gente, o artista vai acabar. Não acho. O artista vai se apoderar dessa ferramenta e vai criar novas formas de arte que usem essa ferramenta. Tem um exemplo ótimo que eu gosto muito, que eu considero uma obra de arte, que o cara criou lá um site que ele botou um filósofo, eu não vou lembrar agora os nomes, cara, mas era um filósofo e um cineasta, acho que o Herzog era o cineasta e o filósofo é aquele cara lá do leste europeu que eu esqueci o nome super complicado lá não sei das contas. E é uma conversa entre os dois que ele construiu, com a voz deles, só que é feito, ele pegou várias gravações dos caras, ele consegue reproduzir a voz de cada um, porque tem muita coisa gravada, sim, dos dois, e ele alimentou um modelo lá de inteligência artificial com conteúdo, com o jeito que esses caras pensam, com obras deles. E aí ele criou uma conversa entre os dois, fictícia, né, criada ali em tempo real, que ele chama de conversa infinita, Infinity Dialogue, alguma coisa assim, Infinity Conversation. São os dois conversando eternamente, mas com a voz deles e com o jeito de pensar de cada um. Tem uma galera fazendo podcast com isso daí. Cara, pra mim, isso é uma obra de arte. Tem um site disso, que eles estão conversando agora. Se você ligar no site e encontrar esse site, eles estão lá conversando eternamente. Pra mim, isso é arte. Isso é uma arte que usa tecnologia. Então, eu acho que é isso. O artista vai descobrir novas formas de expressão com a tecnologia. Mas queria te agradecer aí a visita aqui ao Movencast, passar o ponto de vista aí em diversas temáticas aí que tocam a nossa vida, parabenizar pela sua história, né, dentro do jornalismo. Acho que fica visível aí a construção de uma reputação e acho que muito legado também, né, para esse tipo de jornalismo relacionado à tecnologia, a temáticas aí que você abordou, e parabenizar também pela ter recebido uma bucha do destino aí e tá progredindo aí, gerando emprego para a turma e criando uma linha de negócio aí que me parece ser bastante próspera aí. Parabéns. Obrigado pelo convite, queria agradecer a vocês, agradecer os espectadores aqui, espero ter contribuído aí para a gente pensar, refletir sobre algumas dessas novidades tecnológicas e fazer um convite, quem se interessar, entra lá no site do Mobile Time para acompanhar as notícias diariamente do mundo da tecnologia móvel, mobiletime.com.br. Valeu, Messi. Obrigadão aí. Valeu. Galera, finalizamos aí o episódio de hoje. Debatemos aí temas muito interessantes com um mega especialista que tem acesso à informação aí de vários cantos aí dentro do mundo da telecomunicação, tecnologia, com um olhar bom aí para o futuro. Espero que tenha sido um episódio aí de valor para vocês. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu pela atenção aí.